Estou muito feliz, agradeço a Deus por mais esta oportunidade. Verdadeiramente se cumpre o propósito dele na minha vida. Mais de 20 anos ele já tinha falado que um dia eu ia ministrar a palavra, e toda vez que o pastor me dá a oportunidade, eu lembro disso, lá quando eu me converti, quando eu tinha 33 anos. Faz tempo, irmãos. Amados, nós que estamos ficando mais experientes, eu não gosto como o pastor diz, da palavra velho, né? Mas velho parece alguma coisa encostada. A gente começa a dar valor às coisas que, quando a gente é jovem, tá, jovens dessa casa, ouça seu pai, a sua mãe, obedeça-os, porque é importante. A palavra de Deus diz que obedecer o pai e a mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Então, para você que é jovem aqui, obedeça seu pai e mãe. Bom, isso, senti no coração de falar isso. Só que, meu irmão e minha irmã, hoje eu gostaria de falar sobre gastando alguma coisa. E todos nós, nesse mundo, estamos gastando a nossa vida com alguma coisa. Seja ela com o trabalho, seja ela com prazeres, porque eu não me converti, e nem também, eu acho que muitos aqui não vieram de berço, como é falado aí fora. Meu pai era cristão, minha mãe era cristã, muita gente tem uma história nessa terra. Então, tinha os prazeres da carne, outros com preocupações. Há quem invista toda a sua energia em construir algo duradouro, enquanto outros desperdiçam seus dias sem perceber o tempo, irmãos. A grande questão não é se vamos gastar a vida, mas com o que vamos gastar. Essa é a pergunta que ecoa, meus irmãos, quando você começa a ficar com uma certa idade. Eu gosto de dizer isso, eu acho que eu já disse muitas vezes aqui, que cada ano que passa da minha vida, esse ano aqui eu completarei 60 anos, nós ficamos mais próximos da morte. Eu costumo dizer isso em casa, e costumo dizer isso no espelho, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu acho que cada um aqui sabe de onde Deus tirou. Então valorize esse momento aí. Você está, irmãos? E a grande questão não é como vamos gastar a nossa vida, mas com o que vamos gastá-la. Imagina alguém que recebe uma grande quantia e gasta isso deliberativamente, assim, à toa, e não constrói nada. Aos poucos ele vai gastando e vê que ele gastou isso inutilmente e não construiu nada. A vida é assim, um recurso limitado. Meu irmão e minha irmã, você vai ter tempo de validade. A hora que Deus chamar a tua senha, não adianta, nenhum homem vai poder falar, não vou. Passa o outro, passa na minha frente. Não é assim, às vezes, quando você vê uma pessoa de idade mais avançada, você, não, pega a minha ficha e passa na minha frente. Quando chegar a tua senha, não vai ter isso, meu irmão. A pergunta que ecoa é: estamos gastando nossa vida com aquilo que realmente importa para Deus? Eu gostaria que você fizesse essa pergunta para você. Não responda para mim nem para o pastor. Será que eu e você, meu irmão, entenda uma coisa: quando alguém sobe aqui para ministrar a palavra, primeiro vem para nós, Deus fala. Então Deus foi bem categórico comigo. Será que você está gastando a sua vida com aquilo que importa mesmo para mim? Isso no caso de Deus, eu estou repassando para os irmãos. Será que eu e você estamos gastando a nossa vida, o tempo limitado que temos nesta terra, com as coisas que importam verdadeiramente para Deus? E conversando com o Senhor, eu sei que existem várias passagens que cada um se identifica na Bíblia, irmãos. Eu sei isso. Mas uma que eu amo é o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, é isso que eu quero trazer. No capítulo 1, do versículo 12 ao 21. Só que nós vamos focar em algumas coisas, mas um versículo me chamou muita atenção e ficou martelando, porque eu sabia que eu ia ministrar a palavra, não sabia quando, mas Deus já me deu essa ministração há um mês atrás, foi dia 21/6. Levantei de madrugada para orar e Deus falou: próxima ministração você vai falar isso.
E eu fiquei analisando e falando, Senhor, mas é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? Então vamos lá. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui no celular, que também nós estamos na era digital, meus amados. A gente tem que trazer isso ao nosso favor também, tá? Pedi para o Rafa colocar aqui, porque talvez esteja diferente na sua Bíblia, irmãos, e eu trouxe na versão NVI para melhor compreensão. Tá, do versículo 12 ao versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem na realidade contribuído para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensam que podem aumentar a minha aflição na prisão. Mas o que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos, seja por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que serei liberto por causa das orações de vocês e da provisão do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a coragem de sempre e também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque, aqui que Deus falou comigo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu chego diante da tua presença, meu Deus, nesta manhã de domingo, meu Pai, com a tua igreja aqui reunida, nós te adoramos, nós te louvamos, meu Pai, e agora no momento da tua palavra, Senhor, a palavra é tua, meu Pai. Eu quero te pedir, como servo, meu Pai, quero te pedir, Espírito Santo de Deus, como o Senhor falou comigo essa semana toda, meu Pai, enche a cada vida que aqui adentrou, meu Pai, para suportar as pressões dos dias que são maus, meu Deus, que eles possam sair daqui transformados pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que possamos, Deus, verdadeiramente entender. Porque na nossa vida, meu Pai, nós não estamos aqui por acaso. O Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Então, Senhor, continua abençoando meus irmãos, para a glória do Teu nome, que eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém, queridos? Irmãos, eu não quero espiritualizar nada aqui, meu irmão. Mas Deus conhece o meu coração. Ontem eu fui fazer uma entrega na casa da nossa diaconisa Tereza. Também posso fazer na sua, tá, irmã Isabel? Se precisar. E nós comentamos alguma coisa que eu falei, amanhã o ministro me ajude em oração. E o meu desejo, irmãos, é que o Espírito de Deus encha nessa manhã cada um de vocês. Cada um de vocês seja cheio do Espírito Santo. Sabe por quê, meus amados? Porque os dias aí estão maus. E Deus sabe, meu irmão. Deus sabe como você tem passado. E eu gostaria de contextualizar algumas situações aqui no texto que acabamos de ler, porque eu estava pesquisando nesse mês todo, e a carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava na prisão. E aqui já gera o debate. O pastor começou falando de debates, aqui já gera o debate, porque não fala onde é a prisão. Uns falam que é em Cesareia, outros em Éfeso, e outros falam que ele estava em Roma. Até mesmo citam Jerusalém aqui. Por quê? Porque fala que ele pregou para os guardas do palácio. O Evangelho. Então entenda uma coisa, meu amado. Nós vamos mais desenvolver isso que Deus colocou no meu coração no versículo 21. Isso que Deus mais partiu, mas eu preciso contextualizar aqui. Mesmo em circunstâncias adversas e
difícil, ele mostrou alegria, confiança e propósito. Amados, entenda uma coisa. O pastor já bateu nessa tecla várias vezes e eu preciso falar isso para você. No texto que acabamos de ler, entenda uma coisa: na tua vida você não caiu de paraquedas aqui nessa terra, não, meu irmão. Tem um propósito designado para você nessa vida. Paulo tinha dele, que era pregar o evangelho ali, se você observar no texto que lemos. Meu irmão, em tudo que Deus faz na tua vida tem um propósito. Esse mês foi mês de discernimento. Cabe a mim e a você orar ao Espírito de Deus, que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça. Você tem que conversar com o Espírito de Deus que mora dentro de você, para saber qual é o propósito que Deus te chamou. É isso que você tem que ter em mente. Você não está na terra por acaso. Tem um propósito. Paulo aqui tinha, e você também tem. Aqui não é só para o pastor o propósito. Aqui não é só para a liderança o propósito. Meu irmão, o campo está branco. O campo está branco aqui. Faltam os ceifeiros, as pessoas que queiram trabalhar para Jesus. Meu irmão, você não precisa ser líder para vir trabalhar para Jesus. Você não precisa. Basta você se dispuser. Como a gente vai ver o tempo aqui, que nós gastamos tempo com tantas outras coisas, meu irmão. Com tantas outras coisas. Já que já citou aqui conexão, desconectado, sabe? Se você olhar no celular, mesmo é verdade, eu fiz esse teste lá em casa. Quantas vezes você fica o celular conectado? É interessante. Então eu não quero fugir aqui. Então Paulo sabia qual era o propósito dele. E eu também com você podemos saber se verdadeiramente nos aproximarmos do Espírito de Deus e falar: Senhor, para que o Senhor me chamou? Porque cada um aqui tem um chamado, meu irmão. Não é só para o pastor, não é só para o evangelista, não é só para o diácono, porque você vai prestar conta. Isso já revela algo profundo. Se você, a vida de Paulo não estava centrada em conforto, embora ele poderia, irmão. Nós conhecemos a história de Paulo. Todos nós aqui conhecemos. Ele era um culto, fariseu. Ele tinha suas regalias, vamos falar assim, vamos falar com as minhas palavras. Ele tinha suas mordomias, mas ele abriu mão de tudo. Ele havia entendido que viver não era apenas existir. É isso que nós temos que entender. Não estou aqui por acaso, mas cumprir uma missão. Você tem uma missão dada por Deus. Se você não sabe, mês de discernimento, mês de conexão, mês de se conectar com algumas coisas. Filipos era uma cidade muito importante do Império Romano. E a igreja ali enfrentava desafios, pressões externas e internas. Nada parecido com o dia de hoje. Paulo escreve para encorajar os cristãos a permanecerem firmes, unidos e focados no Evangelho. Em meio a essa carta, encontramos uma das declarações mais impactantes do Novo Testamento. Eu sempre gostei disso. Para mim, o viver é meu filho. Está escrito aqui: o viver é meu filho? Está escrito aqui: o viver é meu marido? O viver é o meu trabalho? Paulo fala: para mim, o viver é Cristo. Meu irmão, eu e você temos que viver com Cristo, e para Cristo são todas as coisas. Essa afirmação não é teórica. Paulo havia abandonado o status. Os irmãos sabem, né? Lá em Atos, quando Jesus aparece para ele, ele renuncia a tudo, irmãos. Ele era um homem que falava: vai e vai, vamos e vamos. Ele abriu mão de tudo isso. Status, segurança, até mesmo sua reputação, para seguir Cristo. Ele sofreu perseguições, nós conhecemos, prisões, rejeições. Ele foi até apedrejado lá. A gente sabe de tudo isso. Ainda assim, ele não via isso como perda, mas como investimento eterno. Será que eu e você estamos vendo a nossa vida como um investimento eterno? Lembra que um tempo atrás eu falei: vamos supor que lá no céu, isso é minhas palavras, tá? Tivesse uma conta no banco, lá no céu. Será que quando você chegar lá, vai ter alguma coisa para resgatar? Nem todo mês cai meu pagamentinho lá? É para se pensar, meu irmão. Para Paulo, sua vida só fazia sentido quando era totalmente entregue a Jesus. Esse contexto nos ajuda a entender
que gastar a minha vida ou a sua vida por Cristo não é algo superficial, mas uma decisão profunda, diária e transformadora. Isso que temos que ter em mente. Hoje em dia, irmãos, vivemos uma geração, a nossa geração, ela prioriza conforto, reconhecimento e resultados rápidos. Eu estou ali no meu comércio ali, eu vejo, a pessoa liga, 10 minutos, o iFood está lá na casa dela, irmãos. Nós estamos sim, na era digital, mas temos que trazer isso para o nosso benefício também. Não só para o benefício próprio da nossa vida, mas para o benefício próprio de Cristo. O pastor não grava os cultos e coloca nas redes sociais. Talvez, para a gente, naquele momento, a gente não entende, mas pode estar impactando vidas. É isso que a gente tem que ter em mente. Então tem que trazer aqui o conforto, as coisas para nós, o lado de Cristo. No entanto, o chamado de Cristo vai na contramão dessa lógica, do conforto, dos resultados rápidos, do reconhecimento. Você vê muito no meio cristão as pessoas querendo se aparecer, né, irmão? Você vê por aí, sabe? Isso aqui, irmãos, é muito bom, mas aí pode ser uma arma na sua mão, se você tiver algum propósito errado, tá? Então temos que pensar nisso. No entanto, o chamado de Cristo vai na contramão desta lógica. Jesus não nos chamou para uma vida superficial, mas para uma entrega total. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Gastando minha vida por Ele, não significa viver de forma irresponsável, mas viver com um propósito. Por isso que eu disse, ore ao Espírito de Deus, peça para Ele te falar qual é o propósito dessa vida, na sua vida. Qual é o propósito dele na sua vida. Significa alinhar nossas decisões, sonhos e prioridades com a vontade de Deus. Deus, ele te conhece. O pastor não falou aqui na IBD? Os irmãos não cantaram, Deus não te conhece, irmão. Deus conhece seu levantar, seu deitar. Deus te conhece. Eu não te conheço. Teu líder não te conhece. O pastor não te conhece. Verdadeiramente. O teu marido não te conhece. Mas Deus, ele conhece. Para uma vida totalmente entregue a Jesus. Significa alinhar nossos sonhos, prioridades com a vontade de Deus. É reconhecer que tudo que somos e temos pertence a Ele, meu irmão. A grande verdade é que uma vida que não entrega a Cristo será inevitavelmente gasta em outras coisas. Uma pessoa que tem um culto de manhã, ela fala, não vou para o culto, vou para o shopping. É assim, irmãos. Eu conheço pessoas assim, infelizmente. Tem outras prioridades que não seja Cristo. Estou pedindo para você ficar 24 horas na igreja, não é isso. Mas se tem um chamado, nós temos um grupo de diaconato lá. Quando o pastor manda o alerta lá, todos nós ficamos de prontidão. Seja para qualquer coisa, irmãos. Mas uma vida entregue a Ele se torna eterna em impacto. Hoje eu citei alguns, gostaria de falar 4 pontos que Deus me falou nessa. O viver é Cristo. É mais ou menos assim, eu vivo para Cristo, mas também gostaria de morrer nesse momento, por causa das pressões. Primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é viver para Cristo é uma decisão diária. Quantas vezes foi falado isso em cima desse púlpito? Não só por mim, por outras pessoas, que tem que manter, o cristão tem que manter uma constância. Não ser, a nossa vida, infelizmente, são de altos e baixos, irmãos. Nós vemos aí fora, temos observado isso. Aí fora, até mesmo no mundo cristão, pessoas que oscilam muito, não têm uma constância. Paulo não disse o viver foi Cristo, mas o viver é Cristo. A expressão viver é Cristo carrega profundidade teológica. A palavra-chave no grego é, não sei se eu sei falar grego, Christos, que significa ungido, apontando para Jesus como centro absoluto da vida de Paulo. Será que eu e você, se colocarmos num espiritrômetro, vamos dizer assim, ou numa balança, nós conseguimos falar para Deus, Deus, o Senhor me conhece, e falar para o irmão,
Jesus é 100% na minha vida? Porque eu quero dizer uma coisa: se for menos que 100%, está errado. Jesus tem que ser o centro. Porque se Jesus não for o centro da minha vida e da sua vida, alguém está sendo. Se Jesus Cristo não está sendo o 100% na sua vida, então, ou melhor dizer, deixa eu repetir: se Jesus não está sendo 100% da sua vida, você vai ter que destronar algo que está tomando o lugar de Jesus Cristo. Eu e você, primeiro para mim, tá? Isso não é apenas devoção, mas identidade. Você não tem o seu RG aí? Lá no céu, não sei se vai ter, mas você tem uma identidade com Cristo. Porque senão ele não te diz: eu te selei. Então quer dizer que você tem uma identidade cristã, porque ele te selou. É isso que a palavra diz. No Antigo Testamento, vemos paralelo em vidas como a de Davi, que viveu para cumprir os propósitos de Deus. Está lá em Atos 13:36. Não precisa colocar não, Rafael. No Novo Testamento, essa ideia se amplia não apenas servimos a Deus, mas vivemos em união com Cristo. Nós acabamos de ver na igreja aqui o casamento do ser humano, da esposa, com Cristo. Acabamos de ver na igreja. Tudo. A conexão cristológica é clara. Jesus é o modelo supremo de vida entrega. Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus, irmão. Jesus disse isso. Será que nós conseguimos, no momento tribulado que a gente vive, porque a nossa vida aqui é tribulada, todo momento, como a irmã disse aí, temos que matar um leão por dia, seja lá no seu trabalho, na faculdade, aí onde você está inserido. Temos. Porque, irmãos, tudo joga contra nós que somos cristãos. É o diabo que se levanta, porque ele insiste, tá, irmão? Aqui se fala isso. Não é coisa da carochinha, não. Ele fala, o diabo ele se levanta contra a nossa vida. A conexão cristológica é clara. Jesus é o modelo supremo de uma vida entregue. Ele não apenas gastou sua vida, ele a deu completamente na cruz. É por isso que estamos aqui, amados. Ao vivermos para Cristo, refletimos esse sacrifício e participamos da sua missão redentora. Se não fosse ele, amados, nós estávamos na condenação eterna. Assim, gastar a nossa vida não é perda, mas o maior ganho possível. Isso indica continuamente constância. Não estou dizendo que não vai ter momentos que você não vai passar, que você vai estar cabisbaixo, irmão, porque as diversidades da vida, ela vem na nossa vida. Seja na área financeira, por uma administração. Tem várias situações que nós passamos no dia a dia. Seja lá no trabalho, que tem alguma pressão sobre você. Sabe? Então nós temos isso. Nós somos oscilantes nesse aspecto. Mas aqui eu estou querendo dizer, na vida cristã, você não pode ser oscilante. É nesse aspecto que eu estou querendo dizer. É nesse aspecto que Deus tratou na minha vida. E eu estou passando para os irmãos. Não seja oscilante. O cristão em si, ele não pode dar margem para dúvida no teu coração, meu irmão. Você não pode dar, mas será? Meu irmão, a hora que você fala isso, o diabo já aproveitou a brecha. Aí ele vai trabalhar isso. Não tem será com Jesus Cristo. Ou é ou não é. Não tem será. Então não deixe isso do será tomar conta do teu coração. Seja constante com Cristo. Viver para Cristo envolve escolhas práticas. A escolha não é do pastor. A escolha não é do seu líder. A escolha é pessoal. É você e Jesus Cristo. Você e Jesus Cristo, meu irmão. O que pensamos, como agimos, o que priorizamos, Deus conhece, irmão. Deus sabe. Não adianta você querer fugir da responsabilidade. Cada dia traz oportunidade de escolher entre agradar a Deus ou seguir os nossos próprios desejos. Por isso, há aquela passagem que a luta é contra carne e espírito, porque a nossa tendência pecaminosa, a área de Adão, se você estiver muito oscilante na palavra de Deus, você vai tender para a carne, e a carne vai sobressair. Mas se você estiver lendo a palavra, olhando a concentração daquilo que Deus está dizendo de acordo com a palavra, você vai rejeitar a carne e andar no espírito, meu irmão. Porque tudo é discernimento.
Pastor, começou a ver isso com discernimento. E o povo de Deus tem que ter discernimento para saber se aquilo vem da parte de Deus ou não. Como que você vê isso? Orando ao Senhor, falando com Ele. Eu já citei isso aqui, eu não quero ser repetitivo. Mas eu vejo muitas pessoas no mundo cristão tomando decisões precipitadas por impulsos e depois lá na frente pagam um alto preço. Tenho na minha família, meu irmão. Posso falar com propriedade. Vou até citar ele, meu sobrinho. Chegou para mim, eu quero ficar com o meu carro. É R$800 por mês. Eu falei, misericórdia. Tem condição de ficar com o seu carro? Não posso parcelar a foto. 45 parcelas de R$800. Eu falei, você está maluco? Porque quando Deus te entrega alguma coisa, ou quer que você tenha alguma coisa, meu irmão, você não precisa fazer esforço nenhum. Ele te dá. Ele te dá, meu irmão. Estou falando que é de graça. Você vai ter que trabalhar, lógico. Porque do seu suor você comerá. Não é de graça. Então, às vezes, nós tomamos decisões precipitadas. Tome cuidado com isso. Ore ao Senhor. Rafael, eu gostaria que você colocasse Lucas 9:23 para servir de apoio aqui. Jesus disse isso. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo significa parar de colocar a própria vontade e os desejos do ego. Eu falei, se Jesus não é 100% na tua vida, alguém está tomando esse lugar, e muitas vezes é o nosso ego. Alguém está tomando o lugar de Deus. Geralmente é o nosso ego. Você tem que deixar Jesus governar a sua vida, meu irmão. Pode ser na minha, eu e a mim, nós temos isso de costume na minha casa. Nós não tomamos nenhuma decisão, por mais pequena que seja, sem pedir a orientação de Deus. Ontem, sábado, fazia 4 anos que eu não vi um pastor, ele foi na minha casa. Ontem. Posso até citar o nome dele, pastor Felipe. A hora que ele olhou dentro da minha casa, falou, meu Deus, vocês vão ter que trocar de casa, porque essa aqui já não está dando mais. De tanta coisa, que a progressão de Deus na sua vida. Não estou falando só na área financeira, não, irmãos, tá? Em todas as áreas. Tomar cada dia a sua cruz, no tempo de Jesus, a cruz significava sofrimento. Um dos piores que o ser humano possa ter tido foi a cruz. Sinal de crueldade, irmãos. Por isso que Jesus cita isso. Tomar a sua cruz cada dia mostra que esse esforço para obedecer a Deus não é único, mas uma escolha constante de vencer o nosso eu, o nosso ego e aceitar as dificuldades por amor a Cristo. Siga-me é o ato de caminhar em direção a Jesus Cristo, imitando suas atitudes, seu amor e sua obediência. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Uma situação de vida real, uma pessoa que decide perdoar alguém que a feriu profundamente, que é uma das áreas mais difíceis de tratar, é o perdão, precisa ter um acompanhamento de um pastor. Você não perdoa assim facilmente não, irmão, já passei por isso, tá? É difícil. Só te marcou lá atrás como se fosse um... Eu vim do interior, então lá no interior a costume é de marcar o gado com as suas iniciais da letra. E uma pessoa que foi marcada por alguma coisa que fizeram no passado, ela carrega isso para a vida toda e precisa de libertação. E precisa ser acompanhada por uma pessoa que já venceu isso para poder orientar, porque não é fácil perdoar, irmão. Não é fácil. Nós podemos falar de boca para fora. Mas o perdão é lembrar daquilo que a pessoa te fez e não gerar nada no teu coração. Tá? Esse é o verdadeiro perdão. Então, Jesus, ele nos ensina seu amor, obediência a Deus. Sabemos que ele era Deus. Nós sabemos disso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas ele, em nenhum momento, desobedeceu o Pai. Ele abriu mão do orgulho e escolheu obedecer a Deus. Aplicação direta para a nossa vida. Será que eu e você não precisamos fazer uma pergunta diária sobre as nossas escolhas que estão refletindo em Cristo? Será que uma aplicação pessoal, ali, tua vida, será que as nossas escolhas não estão refletindo no nosso caminhar com Cristo, no nosso caminhar nos ministérios da igreja, no nosso caminhar com a vida dos nossos irmãos? Isso é uma pergunta que tem que ser feita diária para nós, irmãos.
Primeira coisa que eu levanto de manhã cedo, meu irmão, eu falo para Deus: Jesus, obrigado, Senhor. Por mais um dia o Senhor me dá a oportunidade de te servir. Porque a todo momento você está servindo a Deus, irmão. Seja no trabalho, seja... Conversa o dia inteiro com Deus, irmãos. Às vezes o pessoal, eu estou cantando lá. Pode ir na minha casa, porque às vezes você vai ver eu falando com Deus lá, às vezes eu escapa algo, irmão. Não é você. Minha esposa sabe muito bem. Meu irmão, não existe entrega sem renúncia. Não existe, irmão. Alguma coisa você vai ter que renunciar. Alguma coisa da tua vida você vai ter que renunciar. Deixa eu ver se eu não pulei uma folha aqui, irmão. É o segundo ponto. Gastar a vida com Cristo envolve renúncia. O pastor mesmo fala, meu irmão, ele renunciou à escola de samba. Nós temos exemplos aqui. Eu não conhecia o pastor nessa época, quando tocava samba. Eu não gostava de samba. Irmãos, não existe entrega sem renúncia. Paulo abriu mão de muitas coisas que antes considerava importantes. Estado, fama, como eu disse, vai lá e ia. Será que você não tem que abrir mão de alguma coisa? Ele entendeu que nada se compara ao valor de conhecer a Cristo. Irmão, nossa, como minha vida mudou depois que eu conheci Cristo. Meu irmão, se eu te contar, renunciar não significa perder, amados, entenda isso. Mas trocar algo inferior por algo que vai ser eterno. Você trocou as coisas do mundo, meu irmão, por algo que vai ser eterno na tua vida. Você já imaginou isso, meu querido amado? Que não vai acabar aqui. Não vai acabar aqui, meu irmão. Vai refletir lá na eternidade todas as nossas ações aqui. Aqui é só vamos dizer aqui, um treinamento. Meu irmão, não deixe o diabo colocar coisa na tua cabeça. Em nome de Jesus eu falo isso, meu querido. Você aceitou um Deus que está vivo. Ele morreu na cruz pela minha vida e pela tua, pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. Meu irmão do céu, entenda isso. Ele ressuscitou, e quando você morrer e Ele voltar, Ele vai te ressuscitar também, e para você morar com Ele. Tenha isso em mente. Não deixe você bater nas diversidades que a vida traz. Porque não é novidade do cristão, meu irmão. Não é novidade, não. No mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós com Cristo venceremos, querido. Tenha isso em mente. Todas as vezes que eu subir nesse púlpito e tiver a oportunidade de falar isso que eu estou falando para vocês, vocês vão ver eu sempre falar isso. Por mais durão que eu seja nas minhas palavras. Tenha em mente que aqui é só o treinamento. Você vai morar com Cristo, meu irmão. De repente você tem um vizinho. Eu não sei o número da casa que Deus vai me dar. Porque a promessa dele. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação. Deus está com você, meu irmão. Deus não quer sobrar as coisas na tua mente, não. Renunciar não significa perder, mas trocar algo inferior por algo eterno, meu irmão. Você é eterno. Tenha isso em mente. Você é eterno. Você está casado com Cristo. Nós vimos isso. O problema é que muitas vezes queremos seguir Cristo sem abrir mão de nada. Meu irmão, você vem para Cristo, você vai ter que renunciar. Muitos aí têm falado, vem para Cristo e permanece do jeito que você está. Aqui você não vai ouvir isso. Aqui você vai ouvir renúncia. Você vai ter que renunciar a algo na tua vida. Vai ter que renunciar a algo, meu irmão. Ô Rafa, vou precisar de você mais uma vez. Pastor, estou quase terminando, tá? Filipenses 3:8. Olha o que Paulo diz. Meu irmão, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, o que eu penso na minha vida? O que eu estou pensando? Será que eu mereço alguma coisa? Meu Deus, eu não consigo acreditar nisso. Deus do céu, eu não consigo. Sabe por quê, irmão? Nós estamos, infelizmente, presos a este mundo ainda. Esquecemos de visualizar as coisas que é lá do alto, que serão eternos na nossa vida. Pare um pouco, converse com Deus, fala, Senhor, em nome de Jesus, se a minha visão está limitada, faça como Azar, eu seja uma águia, que eu consiga ver aquilo que é eterno para mim. Olha que Paulo diz assim: considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza
do conhecimento de Cristo Jesus. Meu irmão, será que eu e você temos verdadeiramente conhecido Jesus Cristo? Meu irmão, é que você olhando para a palavra de Deus, eu sei que tem alguns livros, eu não os tenho ainda, mas um dia eu gostaria de ter, mas você vê a palavra de Deus, você vê as coisas da vida de Paulo muito resumidas, né, pastor? Você não tem a profundidade que eu acho que outros livros seculares devem ter, porque eles vão buscar em outras fontes. Então, lá na Bíblia, que sabe que é o nosso parâmetro, a vida de Paulo é muito resumida. Então a gente não consegue ver essa fala dele. No mínimo ele deveria ter muitas posses. Eu não posso afirmar isso. Esse é um pensamento meu. Porque ele era um homem que tinha no Império Romano, ele tinha um grau ali de destaque, de status. Então ele, vamos trazer para, como se fosse um gerente da Volkswagen, sei lá se existe, gerente, eu não sei se existe, ganhava muito bem, irmãos. Então ele devia ter posses. E ele disse isso, considere tudo como perca, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Antes de seguir, aqui é a explicação desse texto. Antes de seguir Jesus, Paulo tinha grande prestígio social. Tinha estudo avançado e vivia rigidamente as leis religiosas. Nós sabemos que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Na época deveria ser um mestre, né, pastor? Um mestre ali, entendeu? Então cada um só. E ele percebeu que essas vantagens humanas não salvariam ninguém e nem trazem paz verdadeira. Meu irmão, muita gente confia no dinheiro, que não conhece. Mesmo que os que conhecem a Cristo, eu posso, eu faço, eu que mando. Esse eu, você tem que destronar, irmão. Tenho aprendido isso. E que você possa aprender também. A mudança de visão. Ele percebeu que essas vantagens humanas não salvariam ninguém e nem trazem paz verdadeira. Não é teoria. Conhecer a Cristo não significa saber que Ele existe, mas ter uma amizade viva e íntima com Ele. Meu irmão, eu posso simplificar isso falando, quando você era jovem, você conheceu uma moça e você se apaixonou por ela. Você não ficava só na sua casa, você queria conhecer ela. Então faça isso com Cristo. Se você o ama de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, comece a querer saber mais sobre Jesus, irmãos. Que eu e você venha a ter essa mentalidade de conhecer mais o nosso Salvador. Porque lembrando, passaremos a eternidade com Ele. Amém, queridos? Amém. A vida real, alguém que decide abandonar práticas erradas, mesmo que tragam prazeres momentâneos, está renunciando por amor a Cristo. Meu irmão, você tem que fazer uma autoanálise todo dia. O que não está agradando ao Senhor? Eu e você, tá? Não é só para a igreja não, é para mim. Principalmente. Identifique o que você precisa ser deixado para trás. O que está ocupando mais uma vez o lugar de Deus na tua vida. Tá, irmãos? O nosso mestre. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para os irmãos, sabe que eu gosto dessa dinâmica, que eu fiz para mim nesses dias, a qual eu estive orando ao Senhor, tinha um pouco mais, mas a hora se avança e nós temos um limite para estar ministrando, e quando a gente esboça aqui, eu ainda que não tenho muita habilidade, às vezes a gente coloca algumas coisas a mais daquilo que Deus falou para nós e acaba estourando o horário, e eu não quero ser prudente com isso, para não tornar também uma ministração cansativa que dá sono nos irmãos. Então vamos já para aquilo que é a conclusão, meu irmão. Eu espero que você entenda aquilo que Deus passou nesses dias. Eu gostaria de primeiramente perguntar para você com o que você tem gastado a sua vida. Com o que, meu irmão? Não responda para mim, não. Será que existe alguma coisa que Deus está pedindo para você renunciar? Também não responda para mim. Será que suas escolhas... Eu tenho pensado muito nisso, principalmente no trânsito, irmão. Eu não escondo de ninguém. No trânsito, Deus me tirou de ser motorista por causa da lesão no ombro, porque eu era muito nervoso no trânsito, amados. Deus tem trabalhado isso na minha vida. Usado minha esposa. Mas tem horas que eu quero ver, irmãos.
Não xingo ninguém, nada, mas esbravejo comigo mesmo. Mas isso não é legal, porque reflete você, entendeu? Então, para Cristo, você tem que ter a luz de Cristo na tua vida. E isso tem me atrapalhado muito, amados. Não sou perfeito não, querido, não é porque eu estou aqui em cima não. Eu tenho minhas falhas também, onde Cristo tem trabalhado. E eu creio que está trabalhando na vida de cada um aqui, porque Ele não dormita. Deus, Ele não dormita, meu irmão. Ele só quer um coração contrito e sincero diante dEle. Então que você possa... Será que você tem vivido com uma expectativa eterna? Isso que acabamos de falar, irmão, aqui é só o treino. Meu amado, a vida é curta, mas poderosa quando colocado nas mãos de Deus. Não fomos chamados para uma existência vazia, mas para uma missão eterna. A pergunta que fica é: por quem você está vivendo? Por quem, meu irmão? Gastando nossa vida por Cristo? Não deixa as coisas só ao pastor. Irmãos, quero te dizer uma coisa aqui. Te garanto que se aquilo que eu for dizer aqui, meu irmão, for atrapalhar qualquer coisa no ministério dessa casa, eu tenho certeza que o pastor vai me chamar para conversar. Mas eu tenho certeza também que ele vai falar que eu estava certo no que eu vou dizer aqui. Meu irmão, como eu disse no começo, todos aqui são importantes para o reino de Deus. Porém, entretanto, quero te dizer uma coisa. Não deixe as coisas da nossa casa aqui, da primeira igreja batista aqui, El Shaddai, só para o pastor, só para os líderes de ministério, só para os diáconos. Você que é membro comum, não exerce nenhum cargo ou qualquer coisa dentro da igreja, entenda, crave isso no teu coração. Você é importante para o reino de Deus, independentemente do cargo que você exerce nessa casa. É só você ter disposição. Eu não estou pedindo para você ficar das 8 à meia-noite na igreja. Estou pedindo para você, eu como membro dessa casa, tudo bem, um tempo eu fiquei fora, mas eu tenho 20 anos de El Shaddai. Eu estou pedindo para você, e eu tenho certeza, meu irmão, como essa luz aqui, que Deus vai inflamar o teu coração, porque há muito trabalho nessa casa, meu irmão. Tem trabalho para todos que se dispuserem. Não deixa só para o pastor, não deixa só para a diretoria, não deixa só para os líderes, meu irmão. Entenda, tudo que você planta, você vai colher, seja aqui ou seja lá na eternidade. Então entenda, você é importante nessa casa, desde o que está para nascer, que é a minha netinha, até o mais experiente dessa casa. Todos aqui têm trabalho. Quer trabalhar para Jesus? Chega no pastor, conversa com ele. Tem várias atividades que a nossa igreja tem aí e venha, participe, meu irmão. Além de comunhão com os irmãos, meu irmão do céu, em nome de Jesus que eu estou falando isso. É maravilhoso, irmão, você ver a pessoa ser liberta das mãos do diabo, assim, ó. Você sente prazer, meu irmão, naquilo que você faz. Os cultos nos lares, meu Deus do céu, é maravilhoso as pessoas se renderem. Lógico, tem uns que estão dando serviço, meus amados, mas tem outros que não aguentam mais. Se o mesmo povo cristão às vezes está sem direção, meu querido, basta você se dispuser, porque trabalho lá nessa casa, e eu te garanto que o pastor vai ficar feliz com você nos ajudando, porque aqui ninguém faz nada sozinho. Aqui ninguém leva a fama que fui eu que fiz. Não, tudo é para o reino de Deus. Tenha isso em mente. Amém, amados? Tenha isso em mente. Tenha isso em mente, que você está trabalhando para o reino. Não é para o pastor, não é para a igreja, instituição, mas somos um corpo. Cada orelha, cada braço, cada nariz aqui, cada boca, tenha o seu valor no reino dos céus. Tá bom, queridos? Eu gostaria de prolongar mais a hora se avança. Vamos orar, meu irmão. Que o seu domingo seja um domingo abençoado, cheio do Espírito de Deus, meu irmão. Tem em mente, Paulo estava na prisão, amados.
Quero dizer uma coisa, talvez você nem saiba disso. Talvez você nem saiba disso, meu irmão. Eu não sei como que era a prisão naquele tempo lá. Se era no calabouço, se era em casa, prisão domiciliar, eu não sei. Mas eu quero te confessar uma coisa, eu já fui preso. E eu sei como que é a prisão, meu irmão. É horrível. E graças a Deus Jesus me libertou das duas prisões. Da prisão do ser humano e da prisão de Satanás, meu irmão. Eu imagino que Paulo pensou ali, ele pensou, sabe em quê, mas se você ler mais para frente, nos irmãos que ali estavam, fortificava mais para pregarem com ousadia. Será que você vai precisar acontecer isso na nossa igreja, meu irmão? Alguém ser preso para que a fé de você aumente mais, para que você trabalhe para Jesus Cristo? Gostaria que você falasse com Deus agora. Vamos falar com o Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, nesse domingo, Senhor, eu acredito que muitos irmãos aqui, Deus, esperavam outra palavra, Senhor, mas foi essa que o Senhor direcionou, meu Pai. A cada um de nós, para que tivéssemos, Senhor, compromisso com o Senhor, renúncia, meu Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, Deus, se isso não tem, meu Pai, queimado no nosso coração, em nome de Jesus, o Senhor venha nos perdoar, meu Pai, porque muitas vezes, Deus, temos gastado horas e horas em outros afazeres, Pai, e deixamos na semana, meu Deus, 2 horas com o Senhor, que é o horário do nosso culto, Deus. Tem misericórdia, Pai, do teu povo, meu Pai. Orienta, Pai, direciona. Espírito de Deus, incomoda, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, porque a glória é tua, não é do pastor dessa casa, não é do líder dessa casa, meu Pai. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, incomoda-nos, Pai, que possamos, Senhor Deus, verdadeiramente ter um compromisso com o Senhor, meu Pai. Porque muitas vezes, Deus, deixamos de trabalhar, não deixamos, porque isso afeta no nosso salário. Mas Deus, que possamos ter compromisso com o Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor está acreditando lá no teu reino, meu Pai. Então, em nome de Jesus, porque o Senhor nos conhece, cada um aqui, Pai, tem uma luta. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa ajudar cada irmão aqui a atravessar as diversidades, assim como a tua palavra disse, que o Senhor alegrou Paulo e o Senhor libertou ele das prisões. Pai, Espírito de Deus, se tiver alguém preso aqui, a qualquer situação que o Senhor conhece, Pai, nós queremos declarar, pelo poder que há no nome de Jesus, seja liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Meu Deus, nos liberta, tira essas amarras, Pai, das nossas vidas, para que possamos, Senhor Deus, te glorificar, meu Pai. Que as pessoas possam, Senhor, olhar para nós e termos, meu Pai, e ver, Senhor Deus, Cristo em cada vida aqui. Em nome de Jesus é que eu te peço, meu Pai, continua abençoando, Senhor, o domingo dos meus irmãos, para a glória do teu nome, Jesus. Muito obrigado, Pai, por esta palavra. Eu sei que o Senhor vai continuar falando, meu Pai, e nós, como servos obedientes, iremos, Senhor Deus, obedecer para a glória do teu nome. Amém.
si mesmo. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Deus usou o diácono nessa manhã para trazer o evangelho de renúncia. E quem tem renunciado aqui sabe, sente na pele. Não é colocar uma arma na cabeça. Ninguém apontou uma arma para mim e falar: você agora é pastor, nós estamos te obrigando. Não foi renúncia. Foi renúncia. Não, eu abro mão da minha vida. Agora tem que moldar a minha família ao propósito de Deus. E cada um aqui, a minha história é semelhante a de muitos aqui que está renunciando. Se você ainda não renunciou, não abriu mão de alguma coisa, o Senhor está falando que Ele está voltando. Ainda dá tempo. Porque quem não está seguindo a orientação de Jesus está pagando um preço muito alto lá no mundo, está sofrendo demais. Oh Senhor, oh, nós vamos viver um tempo diferente, vamos. Oh, Jesus está voltando, só os verdadeiros que vão subir. Só os verdadeiros que vão subir. O Senhor está nos aperfeiçoando na intimidade com Ele. Você não está entendendo agora, você vai entender lá na frente, você vai entender lá. Você vai entender lá. Amém, meus amados? Abençoados? Diácono Marcelo, Deus abençoe sua vida. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado sempre. Amém, meus irmãos? Estenda as vossas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as duas consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje para todos sempre. Só aquele que crê diz: amém. Está encerrado em nome de Jesus. Abraço, irmão. Abraço, irmão. Em nome de Jesus.